Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez nos encontramos para continuarmos a nossa jornada espiritual de estudo da Palavra de Deus por meio da lição. E agradeço do coração a sua companhia diária, tá bom? E quando você compartilha esse vídeo, fazendo que a Palavra de Deus se espalhe mais rápido. Obrigado por essa atitude. Continue assim. Se você não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, tá bom? Vamos juntos, a árvore da vida. Quero dizer para você, repetindo o que eu disse ontem, no final das contas, tudo vai ser uma questão de decisão. Que lado nós estaremos? Quais as opções que nós temos? Vimos ontem que somente duas opções, vida e morte. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse tema. Mas você quer ver uma coisa? Nós não escolhemos nascer nesse mundo. Não escolhemos, simplesmente nascemos. Porém, vida eterna, viver a vida eterna, é uma escolha nossa. Hoje, com o poder de raciocínio que nós temos, com as opções que Deus nos concedeu, podemos escolher viver eternamente. Interessante, né? Deus permitiu que viéssemos uma vida que dura 80 anos, sem nos perguntar se queríamos ou não. Mas a vida eterna, que é infinitamente melhor, Ele nos dá a escolha de estarmos lá ou não. Depende justamente dessa escolha. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e falar sobre os nossos primeiros pais, que nos legaram esse destino terrível que nós estamos vivendo, de morte, tristeza, doença, dor, separação, enfim. Deus, Ele não faz robôs programados para obedecer. Você sabe que o amor, ele só é exercido em um ambiente de liberdade. Deus espera receber um amor voluntário, um amor livre e nunca forçado. Por isso, Ele dá aos nossos primeiros pais a demanda entre duas opções, entre viver ou morrer, entre obedecer ou desobedecer. Quer ver? Deixa eu ler para você Gênesis 2, verso 8 e o verso 9 veremos algumas informações a esse respeito. Escute. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui você percebe a existência dos dois caminhos, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja o que está escrito agora no versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem estava clara, né? E realmente deveria ser clara para que não houvesse nenhuma dúvida. Vocês têm aí livre acesso a qualquer árvore para comer do seu fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Talvez alguém possa pensar apressadamente e descuidadamente que Deus foi rude demais ao criar uma tentação. Para que Deus foi criar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e colocá-la ali para estar perto dos nossos primeiros pais? Meu amigo, minha amiga, se não houvesse a demanda entre duas escolhas, se houvesse uma escolha só, os nossos primeiros pais não seriam livres. Eles seriam prisioneiros daquela única escolha que restou. Se a escolha fosse fazer somente a vontade de Deus, fazer somente o bem, eles seriam eternos prisioneiros do bem. Deus não faz robôs programados para obedecer. O Senhor vai dar liberdade para as suas criaturas, porque essa é a essência de Deus. Ele é um Deus livre, um Deus de amor, um Deus que confere amor e liberdade às suas criaturas. Agora, veja o versículo 22, o capítulo 3, e o versículo 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra
de que fora tomado e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que coisa terrível, né? Infelizmente, a decisão dos nossos primeiros pais foi a pior possível e por isso nós estamos aqui, vivendo esse destino tão terrível, morte, tristeza, violência, dor, abandono, justamente porque eles escolheram errado. E por conta deles terem comido da árvore que Deus proibiu que eles não comessem, eles perderam, foram expulsos do jardim do Éden, perderam seu lar edênico e também perderam o acesso à árvore da vida, porque a árvore da vida tinha o poder de dar a eles longevidade. Ellen White diz assim, escute bem, no meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação na árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e ao pó tornarás, indica a completa extinção da vida. Essa foi, infelizmente, a escolha de nossos primeiros pais. E eles sucumbiram diante da morte, porque eles não tiveram mais acesso à árvore da vida e eles sentiram os efeitos da morte no seu corpo dia após dia, até que voltaram ao pó e morreram. Que coisa interessante, né? Que coisa terrível, né? Bom, quero dizer para você que a árvore da vida é mencionada no último livro da Bíblia também, apesar de ser mencionada aqui no livro de Gênesis. Depois vai ser mencionada lá no último livro da vida. E nesses termos, escute bem Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que coisa mais linda, né? Percebeu? Ao vencedor. A Bíblia diz assim, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por Cristo, nós podemos vencer. E como vencedores, teremos novamente acesso à árvore da vida. Veja o que ele mesmo disse, João disse em Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse é o paraíso de Deus, esse é o Éden restaurado, estará lá, a árvore da vida. E ali estaremos à sombra dessa árvore e poderemos nos beneficiar do seu fruto. O verso 14 diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. E aí, o que você achou? Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Cristo que temos pleno acesso à árvore da vida para que possamos viver eternamente. Querido amigo, querida amiga, apesar de que nossos primeiros pais, com a sua escolha, infelizmente estragou o seu destino e, consequentemente, o destino de toda a sua descendência, que somos nós, tudo vai ser restaurado ao seu estado original quando nós voltarmos para o Éden de Deus. Só há um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Cristo, somente através dele. Vamos orar? Pai, nos ajude e nos abençoe a tomar esse caminho que é Jesus em nossa vida e é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu domingo.